Vamos falar do Atlético que viaja para a estreia na Copa Sul-Americana. Paulo Azeredo, um abraço, boa noite. Tudo bem, Pedro Abílio? Opa, dá um trava-língua isso aqui, hein? Pedro Abílio. Tudo bem, amigo? Um abraço pra você, boa noite. Do Pans, que tá ligado com a gente na turma do bate-bola. O que a gente pode apurar que foi passado aqui pelo nosso querido Cláudio Rezende? Mais cedo, o Atlético divulgou que alguns titulares não viajariam. Ficariam por aqui, se recuperando, fazendo um trabalho específico, visando o jogo do final de semana contra o Santos, que será na Vila Belmiro. E aí, quem não viajou? Para você que não acompanhou aqui, o Alan Franco, o Hulk, o Renan Lodge, o Juan e o Vitor Hugo, meia atacante, tá? Não, o zagueiro não, meia atacante. Então, meio time do Atlético, eu digo meio time em relação ao time titular, né, que vem atuando, ficou por aqui. Ele poupou aí 50% do time e levou o restante com outros jogadores para a Venezuela. E aí, daqui a pouquinho eu vou trazer um provável Atlético, numa apuração que fiz junto com o nosso companheiro Cláudio Rezende. E aí eu queria destacar o seguinte, Pedro Abílio, nessa questão do Atlético dentro da Copa Sul-Americana. O Galo soltou também mais cedo, um pouquinho antes do almoço, a lista de relacionados. Dos jogadores relacionados, temos aí cerca de 30%, que sempre é aquela conta ideal que se faz de um elenco, para que você tenha no elenco total do profissional pelo menos 30% da base. Dos que estão relacionados, isso está acontecendo. E no time também, Pedro Abílio, nós temos aí 10 jogadores de linha e 3 provavelmente estarão confirmados amanhã como titulares. Então o Galo não está só pensando no agora, está pensando lá na frente também, daquilo que está sendo desenhado, planejado dentro do clube, viu, Abílio? Posso reproduzir parte do seu comentário há pouco sobre a Copa Sul-Sudeste, adaptando a realidade da Sul-Americana, Edu? Nem tanto, mas também com um pouquinho de utilizar o torneio, a competição, para dar minutos a jogadores que têm tido menos, para usar bastante a garotada, a base. Eu acho que o Atlético tá fazendo certo. Você coloca muito garoto na lista de inscritos na competição, até porque seu elenco ali principal tem 20 e poucos jogadores, 30 jogadores, vamos lá. Não dá para ter 50. Não né? dá para ter 50. Então você completa com a turma da base, eventualmente você vai usar alguns, claro que nem todos serão utilizados, mas o que chama atenção é na lista de relacionados, né? Pelo menos 30% dos relacionados que vão viajar ou que já viajaram são jogadores formados no Atlético ou ainda em formação. E do time, do provável time, talvez ali 30%, contando com o Bernard, de jogadores formados na base do Galo. Claro que alguém pode dizer que contar com o Bernard é um exagero, mas ao pé da letra o Bernard faz parte também da base do Atlético. Outra coisa que chama atenção, Pedro Abílio, são os jogadores que ficaram em Belo Horizonte, que o Paulo Azeredo citou. Para mim, a base titular do Atlético, ela ficou em Belo Horizonte. Por que eu falo a base? A exceção do Everson. Esse também faz parte da base titular, mas ele viajou, é o goleiro. Você tem ali o lateral esquerdo, que é indiscutível. 2 defensores, Juan e Lodge. Você tem o lateral esquerdo, que é indiscutível. O lateral direito do Atlético hoje é indiscutível ou é uma posição que está em aberto? Está em aberto. Você tem o Natanael, uma sequência de 2 jogos, mas é uma sequência pequena. O Juan é o zagueiro titular indiscutível hoje. Sim. A outra posição provavelmente pode ser do Lianco ali na frente, mas o Lianco começou um jogo. Os outros têm jogado Alonso, às vezes Vitor Hugo, o próprio Lianco, então tá em aberto. Até o Roman já jogou, né? Até o Roman, bem lembrado. Aí você tem ali Tomás Pérez. Ele caminha para ser um titular do Atlético, mas ainda não dá para cravar que o Pérez seja um titular indiscutível, mas o Franco é. Vitor Hugo, titular indiscutível. Hulk, titular indiscutível. Então você tem a base dos, entre aspas, indiscutíveis, ficando e sendo preservados em Belo Horizonte. Aqueles que estão brigando por titularidade, ainda não cravaram seu nome, ou que não deram ao Barba a certeza de que serão titulares, esses estão indo, estão caminhando, vão viajar, não sei se vão participar do início da partida, mas tem nomes interessantes que precisam de minutos, como por exemplo, o Maicon, que está voltando de lesão, o próprio Lianco, que precisa de minutos para aí sim ser o titular indiscutível da posição. Poderemos ver o Cassierra desde o início do jogo. Eu quero ver mais do Cassierra, para não ser injusto com o atleta, e a Copa Sul-Americana vai servir para isso. Da lista dos relacionados, você não tenha dúvida que é um Atlético muito mais forte que o adversário, e ainda que a base titular tenha ficado em Belo Horizonte, um Galo favorito para o jogo de amanhã. Atlético contra a Academia Puerto Cabello. Amanhã, com transmissão da jornada esportiva da Itatiaia, a bola vai rolar para a estreia do Galo na Copa Sul-Americana de 2026.
Grupo do Atlético nesta Copa Sul-Americana. Alexander ou Maicon, Edu? Um jogador que está voltando de lesão agora e outro que retornou há mais tempo, mas ainda não entrou em campo desde que voltou. A minha aposta? Tomás Pérez. Eu acho que o Pérez começa o jogo. Eu acho que começa o Pérez por ser o primeiro volante. Que o Cissé também... não? Ou os dois? Cissé à frente. Cissé mais adiantado. Pérez e Cissé, com o Maicon talvez entrando no decorrer da partida. Não sei se começar o jogo seria o ideal para o Maicon, que está há tanto tempo parado, né? Vindo de uma lesão que é chata pra caramba, que é na panturrilha, e eu acho que ele pode ser aproveitado durante a partida, mas se fosse pra apostar, eu apostaria numa dupla, Pérez e Cissé, pra começar o jogo. Essa lesão do Patrick, não dá, né? Infelizmente é um jogador que já deu pra ver que não firma, né? Situação do Patrick, mais uma lesão aí, e lesão complicada, tá? Lesão complicada, pelo que a gente pôde apurar aqui, ó. Só pra vocês terem ideia aqui, gente, ó. O Patrick chegou no Galo, já chega com um problema muscular na coxa direita, janeiro de 2025. Aí, em abril, entorce no tornozelo direito. Isso aqui, tudo que eu tô falando, 2025. Em junho, fratura por estresse na região lombar. Aí ficou junho, julho, agosto, setembro, outubro fora. Aí novembro, dezembro, migué. Janeiro, fevereiro, março, abril de 2026, Patrick não joga. E agora, no finalzinho aí, em março, o Patrick tem um trauma no joelho. Vai ficar aí de 6 a 8 meses parado. E detalhe, quando saiu isso e o Galo anunciou que teríamos que fazer exame e tal, aquela coisa toda, eu falei, se foi só trauma, algo mais tranquilo, vai para casa, bota gelo, no outro dia se apresenta, faz fisioterapia e logo mais está aí treinando novamente. Na hora que o Galo solta que vai ser necessário exame de imagem, eu já tinha imaginado que poderia ter algo mais grave, algo mais sério, e o Patrick teve uma lesão complexa, ligamentar, no joelho. Então, houve ruptura de ligamento no joelho. Então, o prazo do Patrick é de 6 a 8 meses. Aí, Beto, fui fazer umas apurações, fui lá trocar ideia com meu parceiro Leonardo do Infos Palestra, inclusive um abraço para ele aqui, pessoal muito bem informado lá do Infos Palestra. O que acontece? Eu perguntei, ô Léo, como é que é a situação do Patrick aí no Palmeiras? Na base ele já tinha esse histórico de lesão, como é que é essa situação? Ele falou, Tanaka, aqui no Palmeiras ele ainda era elogiado pelo tanto que ele entrava em campo, ele era capitão de base, passou em seleção em várias categorias e aqui nunca foi jogador de ter problema físico. Aí eu falo, o Galo é danado mesmo, Beto, porque aí o cara vem pro Galo e aqui ele começa a ter essas lesões. Se a gente for colocar aí o tempo, hoje, gente, não tem o quê? Um ano que o Patrick tá aqui, 1 ano e 3 meses que o Patrick tá aqui, ele 80% do tempo ele esteve machucado. 1 ano e 3 meses, chegou em janeiro, nós estamos em abril, 1 ano e 3 meses, 80% do tempo ele tá machucado. Então, aí muita gente criticando a pessoa, né, o Patrick. Gente, vocês podem ter certeza, o Patrick mesmo em si, ele não fica feliz de se lesionar, até porque ele tá com um contrato legal com o Galo aqui, maravilha, tá? Ele tá protegido pelo contrato. Sai do Galo, se ele fica nessa pindaíba aí, ele não vai pegar clube de Série A não, gente. Patrick vai cair na carreira, vai pegar time de Série B e vai só sumindo, vai só piorando, cai em decadência. Então o jogador não quer machucar. Né? Mas são coisas que fogem um pouco do controle do atleta também. Então o Patrick vai ficar aí de 6 a 8 meses, praticamente, Beto, vai perder a temporada, né? Então muito triste, um jogador que quando jogou, pouco que jogou, fez com que nós quiséssemos mais minutagem. Pô, esse moleque aí pode ter alguma coisa aí, não é bagre não, isso aí pode render uma coisinha. Só que aí, infelizmente, Beto, o trem dele tá danado. Pode botar aí um dentinho de alho atrás da porta, pode tomar um banho de sal grosso, pode levar na benzedeira, porque o bicho tá pegando do lado do Patrick. Vamos lá, alguns jogadores aqui, que aqui eu também dou notícia, rapaz. Mas vamos lá, que tem a matéria aqui no ataque, eu já aproveito aqui, ó. As 10 ausências para o jogo de amanhã. Pedro Cobra, goleiro, vai jogar o sub-20. Tressoldi, Renan Lodge, Alan Franco, controle de carga. Patrick, lesão ligamentar no joelho. Índio, lesão ligamentar no joelho. Vitor Hugo e Hulk também, controle de carga. Izep vai jogar o sub-20, não foi relacionado. E Alaminda, lesão na coxa esquerda.
Então esses aí estão fora. Obviamente que relevante aqui para que poderia, né, ser convocado para a partida, Tressoldi, Lodge, Alan Franco, Vitor Hugo meia, né? É o meia. E o Hulk, né? E o Alan Minda, né? Esses aí são os mais relevantes nessa lista toda. E aí, Tanaka? Rapidinho. O ISEP, hein, gente? Que fazem jogar do no ISEP, Sub-20 lá, porque o Sub-20 também na Série B não consegue ganhar, então eles vão ter que descer para ver se eles ganham. Ganha na segunda divisão. Focar a cabeça em futebol, dentro da 4 linhas. Carreira de atleta é pouco tempo, né? Enfim, vamos focar em jogar bola e esquecer outras distrações, né, Isep? Vamos focar no futebol aí, porque senão daqui 2 anos você vai estar não vou nem falar o clube não, para não ser desrespeitoso com a instituição em si. Ô Beto, certíssimo Galo, algo que a gente vem falando já há bastante tempo aqui no canal, que o Galo ia com time misto, alternativo, para jogar a Sul-Americana, ia todos os clubes, o Vasco, acabou de ver aí, gente, o Beto tava falando comigo no início da live, eu também tava assistindo, nem Renato Gaúcho viajou, todo respeito, gente, com todo respeito, eu fui lá ano passado, no Paraguai e tal, mas chega, né, ano que vem Libertadores, né? Não dá pra ficar jogando Sul-Americana, pelo amor de Deus, não vamos acostumar com isso não, não vamos acostumar com isso, é triste, né? Mas, ô Beto, certíssimo planejamento tem que ser feito. E eu falo mais. Por mim, tinha ficado, era mais. Tinha ido com base, tinha ido com sub-20, tinha ido com essa turma toda. E Tanaka, você trouxe hoje um vídeo aí no seu canal falando sobre o Siga. E eu quero saber, o pessoal tá querendo saber, para quem não viu aí, que história é essa aí do nosso querido Siga. E aqui o Vitor Cunha falando aqui, ó, vai ficar piscando ou... Esse aí eu sabia, ele não deixa passar uma, cara, inacreditável. O Vitão que conhece bem também o trabalho do Siga, né, Vitão? Conhece muito também do Siga, sabe tudo aí de tática também, a parte de análise aí de desempenho com o homem aí. Mas vamos embora. Sobre o Siga, o que a gente tem para falar? Primeiro, o vídeo que eu fiz no canal, e quem não viu, gente, quando acabar a live aqui, dá uma moral aí, vai lá no canal, assiste, é o último vídeo que eu postei hoje, tá? Bem detalhadinho lá. Não é um vídeo para falar se tá certo ou errado, tá? Longe disso, não é um vídeo para isso. É justamente um vídeo para explicar para você como que é mais ou menos o processo do Siga e você, torcedor, vai tomar partido. Você com essas informações, você vai ter mais embasamento, né, para opinar. E aí você vai tomar partido se você acha certo, acha errado, acha que tem que ter, não tem que ter. Enfim. Ô Beto, o Siga, ele tem o seu departamento, né, de análise, coach e tal, só que ele não trabalha, não tem 100% de aval, né? Não tem 100% de aval. E essa questão, ele indica atletas, ele tem como indicar atleta e ele tem também como... opinar contra outros atletas que o clube vai atrás. Por exemplo, 2 jogadores que eu vou citar aqui que o Galo trouxe e que o Siga não avalizou. O Siga falou, ó, se depender das nossas análises, é um jogador que a gente não indicaria, né? Mas o Siga não tem poder de veto, tanto é que se tivesse, esses atletas não teriam vestido a camisa do Galo, né? Mas vamos lá. Por exemplo, Júnior Santos e Godin. O Júnior Santos, o Siga fez um estudo, fez uma análise. O Siga acertou nas foi duas. Contra. De que um atleta que poderia ter problema físico, um atleta que não poderia se encaixar tanto e teria mais dificuldade, poderia ter problema físico. O Siga analisa tudo. O Siga analisa a vida pessoal, se o cara é de balada, se o cara não é, se o cara é mais religioso, mais caseiro, se o cara, sabe, o comportamento, a família. O Siga analisa muita coisa de um atleta. Não é só chegar lá, esse cara é bom, não é bom, analisa todo o entorno, o contexto do jogador, né? E o Júnior Santos foi, ó, que vocês podem ter um problema físico aqui, um jogador e tal, nós vamos ter X jogos no ano, tantos campeonatos para seguir, um atleta que já vem em decadência física, já atingiu o seu auge físico e agora está em decadência, teve uma pré-temporada, teve uma temporada esticada, então não vai ter uma pré-temporada 100% aqui conosco e tal. O Siga falou, não traz, o Galo trouxe e no final da história todo mundo sabe o que aconteceu, né, sobre o Siga, sobre o Júnior Santos. Outro jogador que o Siga falou não contrata é o Diego Godin, zagueiro uruguaio. Foi um dono que pediu ele e bateu de frente, vou trazer e trouxe, tá?
Esse dono hoje já não tem nem tanta moral no clube mais, tá meio mais afastado aí, né? E o Siga foi contra, mas o clube não ouviu. O clube não ouviu e contratou, e acho que assim, não sei a opinião de vocês, mas na minha passagem do Godin aqui foi bem abaixo, Senhor né? Burns. Então o Siga, na minha opinião, nessas duas acertou. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o Siga fala pro Galo, não traz, e o Galo vai e traz, então não tem poder de veto. Outra coisa, o Siga indica jogadores e às vezes o clube vai atrás, mas não vai atrás com tanta vontade. Lá ele, esse aqui ficou meio estranho, né? Não vai atrás com tanta vontade, mas e tem atletas que o Galo sequer vai atrás. Tipo, não, esse aí a gente não interessa não vamos levar adiante essa situação, não vamos pegar essa indicação de vocês não. Aí eu vou citar alguns aqui. 2022, o Kendry Paz foi vendido pro Chelsea. Como é que é? Foi vendido pro Chelsea em 2023 por 20 milhões de dólares. Em 2022 o Siga indicou. O Galo não trouxe, em 2023 ele foi vendido pro Chelsea. Ou seja, é um atleta que o Siga indicou, depois que o Galo não foi atrás, performou e posteriormente o Chelsea foi e comprou. Outro é o tal do Maher Carrizo, tá? Tá no Ajax hoje, 7 milhões de euros, 50% do passe. Outro que o Siga indicou, o Galo também não foi atrás, tá? E também tivemos o que muitos aí vão conhecer, que é o Valentim Gomes, zagueiro, tá? Cruzeiro esteve prestes a fechar do Vélez Sarsfield, ali meados ali de 2022, o Siga indicou, Galo não foi atrás, Cruzeiro quase fechou, hoje ele tá no Betis, tá? Outros atletas também, o Igor Jesus, Marlon Freitas, que na época estava no Atlético Goianiense, tá? Siga indicou, Galo não foi atrás, passou um ano no Botafogo. Hoje está no Palmeiras, 2023 o Botafogo levou, foi campeão lá no Botafogo, tá jogando muita bola no Palmeiras. E quem indicou ele quando estava no Galo é o Alexandre Brito, que saiu do Galo, foi pro Botafogo, e quem que ele indicou no Botafogo? Os dois que ele indicou aqui, que o Galo não foi atrás, levou os dois pro Botafogo. O próprio Igor Jesus e o Marlon Freitas. E outro jogador também, aí mais recente, que o Siga indicou, um deles é o Lomônaco, que até me pegou de surpresa, eu achei que tinha sido o Sampaoli, mas pelo que me disseram foi o Siga que indicou, o Sampaoli avalizou, deu aval, pode trazer, conto com ele, gosto, mas aí não foi. O Galo ficou por isso aqui para fechar com o Lomônaco, aí eu penso que se quisesse mesmo teria fechado. Esse aí o Dátilo ficou falando comigo direto. Pois é, e o Dátilo conversa muito... não, mas vambora. Fala massa, passando aqui rapidinho só para lembrar vocês aí, tá? Pedir você para deixar aquele like antes de sair do vídeo, tá? Dar aquela força pro canal e espero que as notícias aí tenham sido relevantes para todos vocês, tá bom? E para quem tá chegando, vou ser breve e rapidinho aqui, já deixo o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal, tá bom? Deixa o like também aí e ativa o sininho de notificação para não perder nada, tá bom? Tudo que sair aqui no canal você será avisado. E quem puder também tá tirando um tempo para estar compartilhando o vídeo com os amigos é muito importante pra gente também, é uma grande ajuda pra gente aí. E fique à vontade aí para estar deixando sua opinião em relação a tudo que eu falado aí no vídeo, tá? Deixe a sua opinião aí. Tá? Participe, a participação de todos é muito importante também pra gente aqui. E para quem não conhece o canal aqui traz notícia todos os dias do Galo. Esse canal aqui só tem notícia do Galo. Nós só falamos do Galo aqui. Só trazemos notícias do Galo para vocês sempre estar bem informados de tudo que acontece dentro do clube, tá? Então fica à vontade. Mais uma vez, muito obrigado pela preferência que vocês estão dando aqui ao canal e sejam bem-vindos. Aqui o canal é de vocês, tá bom? Um forte abraço. Até a próxima. Valeu, Massa.